Oh, aleluia. E pode ficar tranquilo que minha mãe tem um tubo enorme de álcool aerosol, que ela purifica até o ar, quando chega perto dela. Então vocês podem ficar tranquilos, viu? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do verso 8 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tens nos tratado com todo zelo, diga agora o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em idade. Então Eliseu disse: chama aqui. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores no campo. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai dele disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele para ela: por que tu vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao moço: guia, anda e não para no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Eu gosto de ler tudo para a gente já começar todo mundo contextualizado dentro do que está acontecendo. Eliseu, você sabe, um profeta discipulado, mentoreado pelo maior profeta do Antigo Testamento nos dias de Elias. Não havia absolutamente ninguém que se comparasse a Elias nos seus dias. É tão impressionante o poder do pioneirismo, né? De você ser o primeiro a começar algo que ainda não foi feito, que mesmo Eliseu, recebendo sobre si virtude dobrada do espírito que repousava sobre a vida de Elias, ainda assim, Elias ainda é lembrado como um homem incomparável, mesmo depois de Eliseu provar quantitativamente capacidade dobrada em cima daquilo que Elias era capaz de fazer. Todavia é fato, ninguém nos dias de Eliseu, assim como nos dias de Elias, se comparou a Eliseu. Ele superou inclusive Elias na quantidade de feitos prodigiosos e de realizações extraordinárias. E agora, de tanto fazer esse trajeto geográfico em direção ao Carmelo, territorialmente isso obrigava ele, ou era costume, a passar pelas terras de Sunem ao chegar no Carmelo. E numa dessas ocasiões, essa mulher sunamita, a qual o texto aponta como uma mulher muito generosa, diga aí comigo, generosa. Ela é extremamente generosa, e eu não queria que você associasse isso à riqueza dela, porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ser generoso. Não significa que todo rico é generoso, e nem que todo generoso, para ser generoso, tem que ser rico. Pelo contrário, todas as vezes que eu menciono isso, eu gosto de deixar claro que
As ofertas mais significativas que eu já recebi na minha vida, ela não veio de gente que me dava do que sobrava, ela veio de gente que me dava daquilo que estava disposto a dividir comigo, a compartilhar comigo. Então, generosidade não tem a ver com quanto eu tenho, tem a ver somente com quem eu sou, né? Então o texto diz que ela era generosa, ela era muito generosa. E isso fazia ela ser uma mulher do povo, ela servia a sua comunidade local. Essa mulher, ela poderia ser uma das tipologias mais exatas de uma igreja iniciante, né? E ela serve a sua comunidade, serve as pessoas. O problema é que ela também acaba escondendo um trauma, ela carrega um trauma. Dentro do contexto cultural daquela época, uma mulher que não podia gerar, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher extremamente não funcional, por mais que servisse a comunidade. A única forma dentro da cultura judaizante para o sexo feminino de você conseguir perpetuar o seu nome e viver a plenitude na sua casa é perpetuando a hereditariedade do seu sangue. Se uma mulher não tivesse filhos, ela não seria lembrada e nem mencionada. Então veja bem, se até os dias de hoje, quando uma mulher, mesmo vivendo numa cultura extremamente moderna e contemporânea, onde a mulher ela pode se realizar em inúmeras áreas, ela já se sente um tanto quanto diferente em relação às outras pessoas, isso na cultura de hoje. Agora você imagina uma mulher cuja cultura te impele, ou você é isso ou você não é nada. Então isso levava ela a ter um tipo de vida difícil com relação às suas emoções. Qualquer mulher, dentro da cultura que ela vivia, dentro do tempo que ela vivia, tinha a expectativa de um dia ser mãe, até porque não ser mãe gerava uma série de problemas, se não emocionais, se não psicológicos, problemas literalmente territoriais. Então, óbvio que ela tinha desejo de ser mãe, óbvio que ela desejava ser mãe, sobretudo porque o texto, em uma das raríssimas exceções, porque você praticamente nunca encontra na Bíblia a demonstração de que é o homem que não pode dar filhos, mas sempre encontra a colocação de que a mulher não pode gerar. Então essa é uma das raras exceções onde fica claro que o problema não é dela, mas o problema é que o marido dela já é avançado em idade, promovendo assim um terreno de esterilidade que não pode dar filhos a ela. Então veja bem, é ainda mais complicado quando você sabe que pode ser, mas por ser fiel ao que tem, não pode conceber. Então isso deixa a coisa para ela ainda mais complicada. É óbvio que ela desejaria ter um filho, mas é óbvio também que por uma questão de fidelidade e lealdade ela não tinha. Mas Deus é tão bom, né? O princípio ele tem poder de corrigir todas as coisas. É por isso que eu sempre oriento as pessoas e eu digo, não quebre nenhum princípio, nenhum. Por quê? Porque Deus honra os princípios para cumprir promessa. Se você for fiel aos princípios, Deus será fiel às promessas. Oh, aleluia! Imagine uma mulher fiel, imagine uma mulher leal, imagine uma mulher que honra os princípios a despeito do desejo do ter. É essa mulher aqui, é uma mulher fiel. A vida dela vai seguindo e um dia ela impele o profeta Eliseu a entrar em sua casa. Ele entra em sua casa e ela serve-o muito bem, como serve a muitos outros que entram. Agora você percebe a revelação do trauma na forma do trato com Eliseu. Apesar de tratá-lo muito bem, ela trata ele não como alguém na condição de profeta. Ela trata ele como um homem que precisa de cuidados e que deseja servir. Presta atenção. Ela trata ele na mesma condição de igualdade que ela trataria outras pessoas que já recebeu em sua casa. Isso não é feio, absolutamente, não é feio. Pelo contrário, a honra dela é tão elevada que ela não precisa fazer distinção entre quem ela trata. Porque honra não tem a ver apenas com o honrado, mas tem a ver com quem deseja honrar. Quando você é alguém honrado, você não distingue tão separadamente a honra. É tipo assim, olha, eu particularmente gosto de tratar todo mundo muito bem, porque eu não sei com quem eu estou tratando. E isso é muito bom porque disciplina o teu comportamento com as pessoas. Então se a pessoa é grande ou se é pequena, isso não vai caber nem a mim nem a você, porque o seu tratamento de honra é a todos. Isso facilita muitas coisas, isso evita muitos problemas. Então não é que isso seja um problema, só que a maneira como ela recebe o profeta Eliseu em sua casa fala mais dela do que de Eliseu.
Fala muito mais dela do que de Eliseu. Agora, aonde você percebe o trauma? O fato de que, apesar dela tratar todo mundo muito bem, Eliseu não se compara a absolutamente ninguém. Sua fama já percorria todos os lugares e territórios de Israel. Eliseu era um homem extremamente conhecido por causa da virtude do seu poder e da sua unção. Então, de fato e de verdade, ele era incomum. Para uma pessoa que sabe o poder profético que há na vida de Eliseu, não tem como você receber ele usando a mesma régua que você utiliza para todos. Mas por que ela utiliza essa régua? Porque a única coisa que coloca Eliseu em ascensão a todos os outros é a sua virtude profética. E é justamente esta virtude profética que ela não deseja se relacionar. Ele tem cara de profeta, jeito de profeta, voz de profeta, roupa de profeta, está tudo na Bíblia. Bordão de profeta, moço de profeta e a capa do profeta Elias sobre ele, mas ela não quer se relacionar com o ministério profético dele, e sendo israelita, isso é incomum. Se ela fosse cananeia, se ela fosse dos caldeus, enfim, se ela transitasse em qualquer outra cultura, isso poderia ser compreensível, mas